E aí pessoal, trazendo mais um vídeo para vocês. Pessoal, basicamente aqui o vídeo vai ser explicando o que seria uma casa clone e como elas funcionam. Vamos lá, tirando algumas dúvidas para vocês. Aí o que eu acho mais relevante aí para vocês entenderem como seria as casas clone. Basicamente, casa clone, o nome já diz, né? É um clone uma da outra. Então tem casas que tem mais de um clone, que são casas que são exatamente a mesma coisa, a mesma odd. Às vezes até a mesma oferta que tem numa vai ter na outra, os mesmos mercados, basicamente a mesma coisa. O que vai mudar é simplesmente o logo e o nome aqui da casa, mas na estrutura dela vai ser basicamente a mesma coisa, ok? O que acontece? A gente tem aqui, eu vou dar alguns exemplos para vocês aqui. Por exemplo, a Bet7K é uma das mais antigas que tem no mercado hoje em dia e é uma das que mais tem clones no mercado. Se eu não me engano, eu tenho a lista completa, tá? Para quem quiser, eu vou deixar o link aí para vocês. A gente tem na 7K, que seria a antiga Bet 7K, ela tem basicamente os 22 clones, tá? Então é a mesma coisa, a mesma odd, quase as mesmas ofertas tem numa, tem na outra também. E aí elas têm a mesma estrutura. Por exemplo, aqui a Cassino, que é uma das mais antigas também, que é basicamente a mesma coisa, tá? Pode ver que só muda mesmo a cor e o logo da casa. A parte de esportes também é a mesma coisa, não muda muita coisa, certo? E aí a gente tem aqui outros exemplos, tá? Que por exemplo aqui a BetBull, que é basicamente a mesma coisa da Sporting Bet, certo? Então, mesma coisa, as odds são as mesmas e às vezes eles repetem também as mesmas ofertas. O que você tem que entender? Por exemplo, aqui na Sporting Bet é uma das que elas migram a limitação. Então, por exemplo, se eu for limitado na Sporting Bet, provavelmente quando eu for fazer a BetBull eu vou estar também limitado, certo? Não sei se está ainda nesse mesmo padrão, tá? Porque as coisas elas mudam, as casas elas mudam, as políticas, mas eu, por exemplo, quando fui limitado na Sportbet, que fui para a BetBull, eu simplesmente recebi uma limitação instantânea, tá? Não precisa fazer nem aposta, já fui limitado, certo? Então, nessa questão da Sporting Bet, você é limitado nas duas, tá? Obviamente, como eu falei, é, não sei se ainda está desse mesmo jeito, acredito que estejam nesse mesmo padrão que eles têm de limitar, certo? E já na Bet7K, na Cassino, não, eles não fazem dessa forma, você pode criar todas as contas ao mesmo tempo, utilizar elas da maneira que quiser, que não vai ter problema nenhum, tá? Então você pode utilizar todos os clones, não tem problema nenhum. A única coisa que eu recomendo vocês é não serem bloqueados, tá? Porque se você for bloqueado, provavelmente você vai ter um problema nas outros clones, tá? Óbvio que hoje em dia a gente tem a regulamentação e algumas coisas elas mudaram bastante, mas quando a gente fazia, enfim, as casas, quando a gente era bloqueado numa e tentava utilizar o clone dela, a gente já recebia um insta bloqueio, tá? Mas como eu disse, cada situação ela vai mudando conforme a regulamentação, conforme as coisas. As casas elas têm que mudar um pouco a política delas, certo? Outra coisa que eu acho importante é que as odds elas vão ser as mesmas, tá? Nos clones. Então, provavelmente vai mudar um pouquinho o valor da odd, por exemplo. Se a Sporting Bet é a número um, é a original, possivelmente ela vai ter a odd um pouquinho melhor do que as outras, tá? Mas não é padrão. Da mesma forma da Bet7K, às vezes se você for na Cassino, às vezes a Cassino está com uma odd menor do que a Bet7K e assim por diante. As outras também pode ser que tenha odds um pouco diferentes, mas é minimamente, tá, a diferença. E aí também tem as partes das promoções também, que algumas delas as copiam umas das outras, de um clone para outro, e às vezes não. Às vezes tem umas que preferem dar mais giros em vez de free bets e outras preferem dar free bet em vez de giros. E aí cada casa ela vai ter um tipo de promoção diferente, algumas copiam e outras não, ok?
Outra coisa que eu acho interessante, você pode ter conta em todas as clones, tá? Não tem problema nenhum. Mesmo os dados teu, não precisa se preocupar em relação a isso. Só o único detalhe que eu falei aqui é da Sportbet, que ela é um pouquinho mais complicada em relação a isso, tá? Então se você tomar um bloqueio numa, você provavelmente vai ter o bloqueio na outra, ok? Você consegue fazer apostas nelas sem problema nenhum, tá? Um clone, basicamente, pessoal, pode ser que ele seja de um mesmo dono ou pode ser que ele tenha sido desenvolvido pela mesma empresa, tá? Então, por exemplo, eu já fiz aqui contas em duas casas que são o mesmo clone e simplesmente era o mesmo dono, o mesmo escritório. Eles só modificavam ali o e-mail quando você precisava de suporte, eles só mudavam o nome ali, tá? Quando eles pediam para verificar era o mesmo e-mail para verificar duas, três casas que eram clones, era o mesmo e-mail. Às vezes era até a mesma pessoa que te atendia num clone, era a mesma que te atendia no outro. Vou dar um exemplo aqui, a 22bet, é uma que eu tinha conta, até que é uma bem perigosa para você fazer aposta, porque tinha muitos problemas e você era atendido pelas mesmas pessoas. Então tem essa questão. O que mais que eu acho que é interessante vocês saberem? Que hoje em dia, se você for limitado em uma ou ter algum problema com, você pode ir para outro sem problema nenhum. A gente que fazia arbitragem antigamente, o que a gente fazia? A gente pegava a lista de clones, era limitado numa, já ia para outra, era limitado na outra, e já pulava e ia fazendo. Porque a gente utilizava as mesmas odds, então a gente fazia esse procedimento várias vezes, certo? Então a gente tem aí, por exemplo, também outro exemplo que eu posso dar para vocês, a Betfair, que é o espelho principal das exchanges. A Betfair era uma das que era o espelho, era a principal, e aí outras exchanges copiavam o mesmo layout e era um espelho da Betfair, ok? Mudava só um pouquinho o valor da odd, obviamente, porque cada uma tem uma taxa diferente, então dava um pouquinho de diferença uma da odd para outra. Outra coisa também é que, por mais que seja um espelho da Betfair, algumas exchanges elas não utilizavam todos os mercados que a Betfair ela tinha. Então, por exemplo, a Betfair é a mais completa e aí os outros espelhos não colocavam todos os campeonatos que tinha na Betfair. Também tem outra questão que é a liquidez. Provavelmente aí das casas também o espelho principal, a original, ela provavelmente ela vai ter uma liquidez maior do que as outras clones, tá? Então elas são obviamente mais fracas. Mesma coisa da Betfair. Provavelmente na Betfair vai ter mais liquidez para você colocar dinheiro do que as clones, do que a Fullbet, BetBra, enfim. Porque é a mais utilizada, é onde tem mais dinheiro e obviamente é onde você vai poder colocar uma aposta com valor maior. Obviamente, pessoal, essas informações elas estão sendo ditas no dia de hoje, que as coisas elas se atualizam muito. Pode ser que algum detalhe que eu tenha falado aí pode ter mudado, mas de regra o padrão é esse, tá? Das informações das clones. Se tiver mais alguma informação, eu vou trazer parte 2, parte 3 para vocês aí. Vou deixar um link aí, pessoal, do um grupo do Telegram com todos os clones disponíveis hoje no mercado das regulamentadas, tá? Das regulamentadas. Então é isso aí, pessoal. Bora ganhar dinheiro com arbitragem.